Olá a todos, meu nome é Gênesis Gonçalves, sou aluno de mestrado em aquicultura no programa de pós-graduação em aquicultura da Universidade Federal do Rio Grande e hoje irei apresentar este trabalho intitulado Licenciamento Ambiental na Carcinicultura Brasileira pela disciplina de Seminários da Apicultura 1 do professor Dr. Luiz André Nasser de Sampaio. Primeiramente, é válido destacar que a carcinicultura é um dos ramos da apicultura, inclusive um dos ramos que mais cresce dentro desse setor, que corresponde à produção de camarões, em destaque o camarão marinho. Isso muito se deve à produção do Lithopenes joannameyi, o camarão branco do Pacífico, que possui aproximadamente 4,97 milhões de toneladas, o que compreende a próximo de 53% de toda a produção dos crustáceos. Bom, essa atividade ela recebe uma notoriedade muito forte, principalmente no Brasil, onde gera aproximadamente 1,89 emprego direto por hectare. A carcinicultura no Brasil ainda é uma atividade muito recente, com crescimento nos últimos 20 anos, muito em decorrência à introdução da espécie exótica, né? O Lithopenes joannameyi, como mencionado anteriormente, e essa atividade tem chamado bastante atenção devido à alta rentabilidade, né, da produção. E o Brasil é um país que possui condições edafoclimáticas favoráveis, né, com 2,5 milhões de hectares de área estuarina e aproximadamente 8 mil quilômetros de extensão litorânea, em destaque para a região nordeste do país, onde tem a maior produção de camarões marinhos nacional, né? Mesmo com todas essas condições, né, favoráveis ao desenvolvimento da atividade no país, o Brasil ainda está muito aquém do que pode ser a nível mundial. A exemplo aqui eu trouxe o Equador, né, que possui uma área territorial de aproximadamente o Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco juntos, e eles conseguem ter uma produção média de 700 mil toneladas por ano, enquanto o Brasil, com toda aquela extensão mencionada anteriormente, produz apenas 90 mil toneladas por ano, em uma área de 34 mil hectares, contra 220 mil hectares disponíveis para produção no Equador. Então o Brasil possui uma área muito grande de possível expansão, né? Enquanto que o Equador não consegue mais desenvolver porque utiliza quase tudo que, que tem disponível para a produção do camarão. Isso porque a produção do Equador compreende a quase 2,5% do PIB neste país, enquanto o Brasil, que poderia estar resolvendo alguns de seus problemas, como a taxa de desemprego, né, aproximadamente também 13% no país, com atividades como essa da carcinicultura. Atualmente há diversos gargalos, né, para o crescimento, né, e desenvolvimento da carcinicultura no mundo. Dentre eles, o principal é o surgimento de doenças, né? No Brasil tivemos a ANIM no início dos anos 2000 e depois, posteriormente, com o surto da mancha branca. Mas além desses, tem outros problemas que devem ser sanados para o desenvolvimento da atividade. Em destaque temos a questão do licenciamento ambiental, que também está atrelado ao acesso ao crédito. Fazendo apenas uma menção sobre como é composto a produção nacional, né? O Brasil é formado por micro e pequenos empreendimentos, 75% disto, e 20% são dos médios e apenas 5% é formado por grandes produtores de camarão. E dentre esses números, né, a gente tem apenas 20% que contam com as devidas licenças ambientais. Essas licenças ambientais a gente vai ver que são extremamente importantes para
os financiamentos bancários. Então, dentre esses 20%, apenas 5% tem acesso ao financiamento, o que dificulta também o desenvolvimento da atividade. Mas então, o que é o licenciamento ambiental? Na Lei Federal de número 6.938, de 31 de agosto de 1981, no Plano Nacional do Meio Ambiente, no artigo 10, a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes, sob qualquer forma de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Ou seja, neste plano foi instituído que atividades potencialmente poluidoras devem se passar por licenciamento ambiental prévio. Então, na resolução do CONAMA, número 237 de 1997, ela diz que o licenciamento ambiental é um ato administrativo pela qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, sendo pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou aquelas que sob qualquer forma possam causar degradação ambiental. Nessa perspectiva, eu trouxe algumas resoluções importantes para a cassinicultura, entre elas a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CONAMA, de número 312 de 2002, onde dispõe sobre o licenciamento ambiental dos empreendimentos de cassinicultura na zona costeira, onde estão instaladas a maioria das fazendas, Só que nesse ambiente de zona costeira, muitas fazendas estão próximas à região de manguezal, onde no artigo 2º veta a atividade de cassinicultura em manguezal, uma vez que estes ambientes são considerados áreas de preservação permanente. As áreas de preservação permanente está na resolução do CONAMA de número 303 de 2002, onde está delimitado quem são essas áreas. Vamos falar mais na frente sobre isso também. E a espécie exótica, para ser cultivada, foi também uma liberação da portaria de número 145 de 1998 do IBAMA. Então, visto isso, apenas para conceituar, as áreas de preservação permanentes, as APPs, são bens de interesse nacional e espaços territoriais especialmente protegidos, cobertos ou não por vegetação, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, visto que as regiões de manguezais são áreas protegidas, os apicuns e salgados são áreas que podem ser utilizadas para atividade de cassinicultura, desde que atendam os seguintes requisitos estabelecidos na Lei 12.727, de 17 de outubro de 2012, onde a área total ocupada em cada estado não pode ser superior a 10%, a área total ocupada em todo o território nacional não pode ser superior a 35%, e a cassinicultura deve estar localizada acima do nível médio da maré, com 20% de área de salgado ou apicum preservada. Então, aqueles empreendimentos que foram instalados antes de 2008, eles ficaram assegurados para a regularização de suas atividades pela medida provisória de número 571 de 2012. Mas daí por diante, os empreendimentos mais novos, eles deverão passar por um estudo prévio, um estudo ambiental prévio, seguido de relatório, conforme a medida mencionada. Então, de acordo com o novo Código Florestal, de lei número 12.651 de 2012, os empreendimentos de cassinicultura em operação antes de 22 de julho de 2008 deverão ser licenciados mediante expedição de licença de operação, desde que atendendo os requisitos desta resolução. Quais são esses? A comprovação de ocupação e implantação da cassinicultura antes do período mencionado, comprovação
de que o empreendimento tenha ocorrido em Apicum ou Salgado antes de 2008, e o comprometimento por termo de compromisso à proteção à integridade dos manguezais arbustivos adjacentes, assinado entre a Cassinicultura, né, o empreendimento, e um órgão estadual de meio ambiente gestor. Os empreendedores também devem estar cientes que não apenas a área de manguezais são importantes ser protegidas, né, ao implementar uma fazenda de cassinicultura, mas as áreas de restingas, fixadores de dunas e ou estabilizadores de mangues, nascentes de águas perenes, reservatórios artificiais, lagoas naturais e cursos de água. Então é preciso fazer um estudo prévio antes de instalar uma fazenda, a fim de evitar problemas com os órgãos licenciadores. Além de proteger essas áreas de proteção permanente, né, o novo Código Florestal, através da reserva legal, ele diz que todo imóvel deve manter um percentual mínimo de cobertura de vegetação nativa, que pode variar de acordo com a região e bioma. Então, se for localizado na Amazônia Legal, 80% do imóvel situado em área de floresta. Se for em região de cerrado, 35%. E se for em Campos Gerais, algo próximo de 20% do imóvel deve ser protegido. E nos demais locais, né, da região do país, algo próximo de 20%. A gente também vai ver mais na frente que as decisões ambientais não é só pautada por leis federais, algumas são de origem estadual e pode ser também municipal, onde, por exemplo, essa aqui que vou mencionar, a lei número 9.978 de 2015, a lei Cortes Pereira, do Rio Grande do Norte, que é o maior produtor de camarão do Brasil, ele instituiu modificações, né, para auxiliar as fazendas de camarão, facilitar, né, principalmente as mais antigas, a obter o licenciamento ambiental. Então, como modificação, o que é que eles utilizaram? Exclusão de bacias de sedimentação, canais de abastecimento e reservatórios do cálculo de área produtiva, obrigatoriedade de instalação de bacia de sedimentação apenas para empreendimentos de médio, grande e excepcional porte, exceto empreendimentos licenciados anteriormente sem bacia. No artigo 18, o licenciamento deve identificar as áreas de produção em áreas de APP, já consolidadas para utilização preferencial. E em parágrafo único eles também mencionam que a continuidade da exploração da cassinicultura em APP é autorizada exclusivamente em áreas consolidadas até 2008, que é justamente o que a gente estava comentando anteriormente. Então, mas para que serve todo esse esforço, né, feito pelos municípios, estado e federal, né, como forma de proteger o meio ambiente e como forma de promover o desenvolvimento sustentável da atividade, é que a gente possa melhorar o uso dos recursos naturais disponíveis, aos empreendimentos eles estarem em conformidade com a lei, evitando multas e o embargo, né? E através disso, né, conseguir crédito agrícola, incentivos e isenções. Então aqui eu botei uma imagem do Banco do Nordeste, um dos principais financiadores, né, da atividade rural, mas agora também temos a entrada da Caixa Econômica Federal, que promete auxiliar bastante os produtores e principalmente os cassinicultores, né, mais precisamente falando. Sendo assim, eu trouxe aqui a resolução do CONEMA, né, Conselho Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, de número 01/2017. Eu estou trazendo condições do Rio Grande do Norte devido justamente a esse ser o maior produtor de camarão do país, e com isso eles precisam estar
auxiliando o produtor, né, trazendo alternativas, trazendo soluções para o desenvolvimento do Estado, visto que essa é uma atividade muito importante, geradora de emprego e tem uma importância socioeconômica muito forte no Estado. Então, através dessa resolução, eles estabeleceram novos critérios para a classificação segundo o porte potencial poluidor e degradador, inserindo novos itens e novas denominações nos empreendimentos e atividades agropecuárias para fins estritos de enquadramento, visando a determinação do preço para análise do processo de licenciamento ambiental. Então, no Brasil, de forma geral, né, através dessa resolução do CONAMA, né, da cassinicultura na região costeira, basicamente eles definem o porte como pequeno, médio e grande. Né? Então, empreendimento menor ou igual a 10 hectares são pequenos, de maior que 10 e menor ou igual a 50, médio porte, e os grandes maiores de 50. Nessa lei Cortes Pereira, né, eles ajustaram, inserindo mais dois novos tipos, né, mais novas tipologias de porte, o micro e o excepcional. O micro ele é menor ou igual a 5, o pequeno ele vai de 5 a 10, o médio ele vai mais de 10 até 50 hectares e o grande de maior que 50 a 200 hectares, sendo excepcional empreendimentos maiores de 200 hectares. Através disso, né, eles fazem o enquadramento e isso é definido o fator degradador, né, o potencial poluidor do empreendimento. De forma geral, no Brasil, como há uma separação, né, os órgãos estaduais que são responsáveis pelo licenciamento de cada estado, eles levam como parâmetro essa tipologia pequeno, médio e grande. E aí para cada estado, perdão, pode ser adotado o fator micro e excepcional. Bom, então como a gente viu anteriormente, né, aqui é o enquadramento do CONEMA, baseado naquela lei Cortes Pereira, esse sendo o enquadramento do Rio Grande do Norte, e adotado já por outros estados também, mas isso aqui a gente pode observar que é um enquadramento diferenciado justamente pela quantidade de laboratórios, né, e fazendas de camarão inseridas nesse estado. A gente vê aqui uma separação, né, entre a cassinicultura de produção em fazenda, de engorda, e a cassinicultura de produção de pós-lava. A gente vê que há duas formas de separar e ver como está o micro e o pequeno, médio e grande e excepcional produtor de cada atividade dessa. Isso também é importante, até porque a cassinicultura de engorda, vocês podem ver aqui no canto direito, né? Ela tem um médio potencial poluidor, enquanto que a cassinicultura de pós-lava ela possui um pequeno. Então é preciso diferenciar as duas atividades, né, para que tenha um melhor controle ambiental das respectivas atividades. Outro detalhe também que no licenciamento ambiental é levado em consideração dentro do potencial poluidor, não é apenas o porte, né, do empreendimento, mas também em que sistema de cultivo está adotado. Muitas das fazendas no Brasil são feitas em sistema extensivo para semi-intensivo, onde extensivo a gente tem um potencial poluidor médio, enquanto que semi-intensivo e intensivo, né, são modelos onde há um alto potencial poluidor. Isso porque a gente primeiramente trabalha com uma espécie exótica, né, como já mencionado anteriormente no início da apresentação, que é o Lithopenejoana meio, uma espécie que é do Pacífico. Então, através desse quadrinho aqui, né, potencial de impacto ambiental, de acordo com o porte, né, empreendimentos com porte de pequeno porte, com baixo impacto ambiental
ele pode ter a dispensa do licenciamento ambiental. Já os pequenos com médio impacto ambiental, os pequenos com alto impacto ambiental, os médios com baixo impacto ambiental, esses podem recorrer a um procedimento simplificado. A gente vai ver mais na frente. Enquanto que aqueles que têm um médio, que são de porte médio e possuem um médio impacto ambiental, de porte médio com alto impacto ambiental, de grande porte, mas com baixo impacto ambiental, grande porte com médio e alto impacto ambiental, esses já devem recorrer a um licenciamento ambiental ordinário, né? Que é aquele mais comum que a gente conhece, através da licença prévia, de instalação e operação em sequência. Então, justificando, né, os pequenos empreendimentos, né, aqueles que podem recorrer a um procedimento simplificado. Isso aí foi estabelecido na resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente de número 413 de 2009, onde a critério do órgão ambiental licenciador pode se aplicar procedimento simplificado de licenciamento ambiental para empreendimentos aquícolas de pequeno e médio porte com menor fator de impacto, né, poluidor. Então agora a gente vai ver os tipos de licença, né? Primeiramente vamos ver a licença ordinária, através da licença prévia de instalação e operação. Então a licença prévia ela é concedida na etapa preliminar do projeto. É a primeira etapa do licenciamento em que o órgão licenciador avalia a localização e a concepção do empreendimento, atestando a sua viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos para as próximas fases. Em seguida, a licença de instalação é onde é autorizado o início da implementação do empreendimento, né? Uma vez que detalhado o projeto inicial, definidas as medidas de proteção ambiental, deve ser requerido o LI, cuja concessão autoriza o início de toda a instalação do empreendimento e equipamentos. Em seguida, né, o empreendedor já pode fazer a operação de todo o empreendimento e aí pode dar início às atividades. Os demais tipos de licença abaixo pode variar um pouco de estado para estado, mas a regularização de operação são para aqueles empreendimentos que já foram instalados, né? Então não faz tanto sentido mais ter a licença prévia, a licença de instalação, já uma vez que eles já foram instalados, agora eles precisam regularizar a sua operação. A licença simplificada é justamente enquadrada naqueles que possuem pequeno, né, potencial poluidor, então tem uma pequena área, como a gente viu anteriormente, eles passam pela licença prévia instalação e operação juntos, né, dentro de um documento só, rápido, e o que torna-se mais rápida a liberação para a produção. Também tem a licença de alteração, né, que seria justamente para fazer alteração de licenças já, já efetuadas, e a dispensa, justamente para aqueles extremamente pequenos produtores, né, como produção familiar, esses são dados como licenças dispensadas, então não precisa recorrer nem à simplificada. Um dos fatores, né, responsáveis pelas dificuldades no processo de licenciamento ambiental é justamente o valor do processo como um todo. Aqui eu trouxe as taxas que são pagas a um órgão, né? Nesse caso aqui o órgão licenciador de Pernambuco, que é o CPRH, mas isso aqui é só pago ao órgão gestor. Ainda tem você fazer o pagamento a um grupo, né, especializado no licenciamento ambiental, o que torna-se muito caro, principalmente como eu mencionei no início da prestação. A produção no Brasil ela é formada por 75% de micro e pequenos produtores. Eles não têm, além de não ter acesso a muita informação,
boa parte deles também analisa como muito custoso esse processo como um todo, o que inviabiliza o seu licenciamento. Mas aqui vocês podem observar, né, de acordo com o porte, através do enquadramento, né, F, G, H e J, o micro, né, com o F, se ele for para simplificado, for para licença prévia, licença de instalação, isso aí de acordo com o grau de impacto do empreendimento, né, você vê que não é tão barato para ter a licença ambiental, né, atualmente. Em relação aos prazos, né, um principal destaque aqui é que as pessoas pensam, venceu minha licença, eu preciso fazer tudo de novo, tudo do zero. Não exatamente, né? Isso também está relacionado com o tempo que a pessoa vai passar para fazer a renovação, né? Mas em geral, a licença prévia ela tem um prazo de validade no máximo 5 anos, a licença de instalação de no máximo 6 e a licença de operação 10 anos. Então passou o prazo da licença de operação, que geralmente na cassinicultura é em torno de 3, 5 anos, é preciso fazer a renovação, mas aí você só faz a renovação da licença de operação, não é o conjunto como um todo. Você não precisa fazer a licença prévia, a licença de instalação. Uma vez que saiu a licença de operação, você só precisa, a partir daí, fazer a renovação desta licença. Bom, essa mistura que eu tenho feito, né, entre órgãos federais, estaduais e municipais, isso está relacionado com a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, número 237 de 2005, e a lei complementar de número 140 de 2011, onde eles estabelecem os níveis de competência, né, federal, estadual e municipal, de acordo com a extensão do impacto ambiental, devendo os empreendimentos e atividades ser licenciados em um único nível de competência, tá certo? Então, alguns empreendimentos, né, que ultrapassem fronteiras de estado para estado, ou empreendimentos que estejam em áreas indígenas, por exemplo, esses empreendimentos devem ser emitir, né, ou recorrer, melhor dizendo, ao IBAMA, né, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Este aí é o órgão federal responsável para em casos excepcionais, o que não é muito comum na cassinicultura, este tipo de abordagem. O mais comum são estaduais e municipais no nosso setor. No caso aqui eu botei estadual CPRH, que é o de Pernambuco, mas eu deixei como exemplo também o municipal, porque o CPRH, como é a agência estadual do meio ambiente do estado de Pernambuco, ele tem vinculado a ele também os municípios, né, a qual Recife, por exemplo, é um município que os empreendimentos que é instalados nesse município não precisam passar pelo CPRH. A própria secretaria do município, né, a secretaria de meio ambiente, eles emitem. Então, em Pernambuco, por exemplo, tem uns 6 municípios que conseguem fazer sua própria licença sem ter que passar pelo CPRH. Mas, em geral, a maioria dos empreendimentos passam pelo o órgão gestor do estado, né? O CPRH, no caso do Rio Grande do Norte, o IDEMA, entre outros, que todos esses pertencem a uma secretaria do estado, né? Secretaria desses respectivos estados, secretaria ambiental. Bom, então aqui eu coloquei algumas dessas secretarias, né? E eu falei que elas fazem o controle do órgão ambiental da agência gestora, né? Para fazer o licenciamento ambiental. E quais são os documentos necessários para fazer o licenciamento ambiental? Bom, de acordo com a tipologia, isso pode mudar um pouco,
mas de forma geral são esses documentos que eu trouxe aqui. Você precisa fazer o requerimento de acordo com cada modelo do estado, né, da agência estadual, fazer o pagamento da taxa, que eu mostrei, documentos da pessoa física ou jurídica, um comprovante de posse ou escritura, né, ou seja, um comprovante do imóvel, que ele possui sua posse, né, e uma carta de anuência da prefeitura, uma carta simples que você descreve, que a prefeitura descreve que o empreendimento está apto a ser instalado, né, e operado dentro do, do município. Uma planta de localização, uma planta de locação, uma planta de situação do empreendimento. Alguns estados pedem um layout completo de engenharia, né, da fazenda. Um, um, um detalhe muito importante aqui, além do memorial descritivo que deve ser feito, é a outorga. Vamos ver mais na frente um pouquinho, porque a outorga é um dos que mais acabam demorando, dependendo da tipologia do empreendimento. Bom, a outorga, que eu falei anteriormente, é um pedido, né, um pedido de direito de uso da água, sendo ela pode ser federal, no caso, quando federal, deve ser um pedido feito à Agência Nacional de Águas, a ANA, que foi instituída na lei de número 9.433 de 1997, na Política Nacional de Recursos Hídricos, onde tudo hoje é feito basicamente de forma virtual, né? Aquele licenciamento que eu falei anteriormente, e esses pedidos de direito de uso da água também são de forma remota, mas às vezes, dependendo da dificuldade do empreendimento, é, acabam demorando para sair essas outorgas, o que também dificulta a continuidade do licenciamento ambiental. Então, quando é federal, né, é águas da União, né, como a gente fala, esse pedido deve ser feito à ANA. Bom, no caso do, do estadual, eu trouxe exemplo a APAC, Agência Pernambucana de Águas e Climas, foi instituída na Lei 12.984 de 2005 pela Política Estadual de Recursos Hídricos, onde esse órgão fica responsável por emitir a outorga de direito de uso de água no estado de Pernambuco e para diversos outros estados, né, cada um tem seu órgão estadual responsável por, por emitir essa outorga ou dispensa. Isso também pode ser também pode ser ocorrer essa situação de pedido de dispensa. Isso também geralmente ocorre quando um empreendimento ele possui um corpo hídrico dentro do seu empreendimento, mas que a princípio todo empreendimento ele tem que pedir uma outorga, mesmo que aquele corpo de água seja só dentro do seu empreendimento, você tem que fazer a solicitação. Mas dependendo do potencial desse corpo hídrico, cabe sim um pedido de outorga. Em outras situações, esse pedido de outorga acaba sendo uma dispensa. Então aqui é só um esquema mostrando passo a passo. Primeiro é importante ver se a cassinicultura é uma instalação, né, é uma cassinicultura nova, ou se é uma cassinicultura em operação. Se for uma nova cassinicultura, vai passar por aquele processo ou ordinário ou simplificado, com aquele passo a passo que a gente viu anteriormente, seguido, se for ordinário, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Dependendo do porte, se vai passar por um processo de EIA-RIMA, né, estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, isso para os grandes produtores. Os pequenos podem correr para uma licença simplificada. E aquelas cassiniculturas que já possuem uma licença
que já estão instaladas, né, numa cassinicultura nova, já teve uma licença de operação, vai recorrer a um requerimento de licença de operação para regularização do, da propriedade. Então, quais são os principais entraves encontrados pelos órgãos licenciadores? Agora, a visão dos órgãos, né, competentes é que falta conhecimento dos responsáveis técnicos na elaboração dos projetos, falta conhecimento dos aquicultores sobre os procedimentos para o licenciamento ambiental agrícola, projetos técnicos incompletos ou incorretos, ausência de documentação no requerimento do licenciamento, demora nas respostas às solicitações de providências e notificações, insegurança jurídica nos entes licenciadores, falta de corpo técnico nos órgãos estaduais de meio ambiente, técnicos e analistas, ausência de regulamentação específica para o licenciamento da agricultura, as crises hídricas, né? Empreendimentos localizados em áreas de proteção de preservação permanente, APP, dificuldades na obtenção da outorga de direito de uso da água e conflitos de competências. Então, todos esses aí são problemas que acarretam em dificuldades para o licenciamento ambiental, principalmente da aquicultura, né, de forma geral. Destaquei a cassinicultura, mas isso são problemas que a gente enfrenta com basicamente toda a aquicultura no Brasil. Então, a partir disso, é possível destacar a importância do licenciamento ambiental para o desenvolvimento sustentável da cassinicultura no país, assim como são necessárias também políticas públicas mais efetivas no intuito de garantir principalmente aos micro e pequenos produtores o acesso ao licenciamento e, consequentemente, aos programas de créditos rurais. Botei aqui essa imagem aí da ODS, né, Vida na Água, que é justamente um dos objetivos para o desenvolvimento sustentável, né, proteger os ecossistemas e recursos naturais marinhos, né, e etc. Bom, com isso eu encerro minha apresentação. Deixo aqui meu e-mail para caso aparecer dúvidas, ou também meu WhatsApp, podem entrar em contato, ou até mesmo adicionar nos comentários aqui do YouTube. Beleza? Obrigado e até a próxima.